Em segundo lugar, Pedro reforça a importância da obediência consciente, que ele diz no verso 14: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Então, Pedro está alertando que um outro caminho para essa santidade consciente que ele está chamando é que a obediência é algo importante, mas não é qualquer obediência, é uma obediência consciente, sabendo da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. Quem entende isso em nome de Jesus? E quando ele fala de ignorância, ele não está falando de ignorância de mera informação. Ele está falando de um estado de cegueira espiritual no qual eu e você vivíamos antes de Jesus entrar na nossa vida. Antes de Jesus entrar na minha e na sua vida, nós éramos cegos e ignorantes a respeito do caminho que nós andávamos, porque Ele é a luz que nos direcionou à salvação. Amém por isso? Então, esse é o segundo contexto. E o terceiro, enfim, para nós encerrarmos essa primeira parte desse contexto daquilo que nós lemos, o ponto central dessa fala de Pedro é que ele nos lembra da nossa maneira de viver, que ela precisa refletir o caráter de Deus, porque Deus é santo, nós também precisamos ser santos. Então, isso não é uma ideia de Pedro, isso é uma citação, um decreto do próprio Deus, que ele faz lá em Levítico, várias vezes ele falando, sede santos, porque eu sou santo. Então essa não é apenas uma recomendação moral, mas nem também um conselho de vida, isso é uma ordem direta a um estilo de vida de um cristão verdadeiro. Então quando Deus diz isso, Ele não está nos cobrando algo que Ele mesmo não pode nos capacitar a ser. Porque a santidade que eu quero trabalhar com você aqui hoje não é criada por mim e por você pelos nossos meros comportamentos. É algo que Deus trabalha em mim e trabalha em você. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Aleluia. Eu falo isso porque tem alguns irmãos que dão uma dormidinha, é uma forma de eu deixar ele mais desperto, amém? Então a verdade aqui é que ele está nos dizendo que o Senhor está nos chamando para perto, porque só perto dele eu e você podemos ser transformados e viver tudo aquilo que o Senhor planejou e projetou para a nossa vida, amém? Então a ênfase que eu quero dar hoje na minha ministração está nos versos 15 e 16. Eu quero trabalhar esse assunto fundamental hoje na vida cristã, que é sobre a santidade. E a palavra santidade e a santidade em si, ela carrega um peso, muitas das vezes distorcido para muita gente. Porque para alguns, a santidade é um sinônimo de rigidez, de dureza, de isolamento, de algo inatingível, difícil de ser alcançado, ou reservado somente para os super saiyajins crentes, que é aqueles que são os melhores, aqueles que são os que são chamados para o Senhor para isso. Mas a verdade é que nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da santidade. Por quê? A santidade é uma obra que começa em Deus, ela é operada pelo Espírito e ela é exigida de nós uma cooperação de fé, obediência. Vou falar de novo. A santidade é uma obra que começa em Deus, em mim e você. Ela é operada e trabalhada através do Espírito Santo. E em mim e você vai haver uma cooperação de fé e obediência. Repita assim comigo. A minha fé vai me levar a um caminho de obediência. E a minha obediência vai me levar a um caminho de transformação. Quem entende tudo isso em nome de Jesus? Então a pergunta mais importante aqui não é o que eu preciso parar de fazer para me tornar santo. Porque talvez essa é o maior paradigma que as pessoas têm. Eu deixo de fazer algo e eu estou me tornando santo. Mas não é essa convicção bíblica que nós temos. Porque o que eu quero que você entenda não é o que eu preciso parar de fazer para eu me tornar santo. É de quem eu estou perto. Porque a santidade que a Bíblia nos aponta, eu vou trabalhar com você, ela é uma santidade posicional, posicionada num relacionamento genuíno e verdadeiro com um Deus santo. E uma vez que eu me relaciono com esse Deus santo, a minha vida vai sendo transformada, porque eu sou separado para viver uma vida santa. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, quanto mais próximo eu ando de Jesus, mais parecido eu fico com Ele. E na prática, a santidade é menos do que eu deixo de fazer e mais daquilo a quem eu pertenço. Porque quanto mais eu desenvolvo o meu relacionamento e a minha vida de intimidade com o Senhor, mais eu vou viver de acordo com a vontade dEle. Aleluia? Então, se eu fosse resumir para você, pelo menos nessa primeira parte, santidade é andar com Deus todos os dias.
e estar disponível para Ele, para que Ele molde o nosso caráter ao molde do seu Filho. E é isso que Pedro está falando nessa ordenança. Sejam santos, porque eu sou santo. Ele não está reforçando um padrão de conduta, mas ele está lembrando uma realidade de pertencimento. Deus está falando, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Se ele está falando que ele é santo e nós temos que ter santo, ele está falando o seguinte, nós somos chamados para ser aquilo que o nosso Pai é. Por isso a santidade ela não é um ponto de partida do relacionamento de Deus, ela é o fruto do nosso relacionamento com Ele. E é por isso que nós precisamos entender por que a santidade é importante. Nós vamos entender no primeiro aspecto como Deus começa ela e como Ele desenvolve ela. Porque Deus é santo, nós não podemos nos relacionar com Ele de qualquer forma. Por isso Jesus, perfeito e santo, morreu na cruz para que eu e você fôssemos justiça dEle e o nosso pecado fosse perdoado. E agora nós temos a condição de ter um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, a marca de Deus em nós é nos fazer diferente de toda a criação, porque em mim e você habita a presença do próprio Deus. Quem entende tudo isso em nome de Jesus? Então esse chamado que está diante de nós para ser santos, não é uma questão apenas de conduta moral, como eu disse, mas é uma questão de pertencimento e um sinal de Deus que nós estamos sendo trabalhados por Ele. Ou seja, essa santidade de Deus em nós, sabe o que é? Para que nós possamos perceber, as pessoas possam perceber o quanto Ele trabalha em nós e o nosso testemunho possa expressar quem Deus é de fato. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, para que a gente possa viver esse ser de santos, porque eu sou santo, eu gostaria de trabalhar a forma como Deus opera essa santidade em nós. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 2, e também já deixa pronto aí, Tom, Hebreus 10, 14. A Bíblia revela que a santidade que Deus opera em nós, ela está pelo menos em 3 estágios. Esse aqui é matéria de consolidação, a maioria que fez já sabe um pouco sobre isso. Eu só vou pincelar um pouco sobre esse assunto, porque ela começa com um ato definitivo realizado por Deus em Cristo. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, com todos os que têm em toda parte invocam o nome do Senhor. Na minha versão fala assim, que é a que eu queria. Aos que foram santificados por Cristo Jesus. Repita comigo, aos que foram santificados por Cristo Jesus. Já em Hebreus 10, 14, nós temos uma outra citação. O autor fala assim, 10, 14, vou ler na minha versão para ver se está do jeito que eu preciso. Não, está do jeito que está ali, tá bom. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. A minha versão fala, os que estão sendo santificados. Então nós temos numa passagem aqueles que foram santificados e nós temos uma outra passagem falando aqueles que estão sendo o quê? Santificados. Então existe um paradoxo aqui. E aí eu quero trabalhar com você sobre essa santidade posicional e sobre essa santidade processual e progressiva que Deus trabalha conosco. Então no texto nós temos aqueles que foram santificados e aqueles que estão sendo santificados. Não são somente 2 categorias, são 2 coisas que se completam uma à outra. Abra sua Bíblia aí em Isaías 1,18. Nós temos uma ilustração profética sobre essa santidade que vai refletir esses 2 textos. Isaías 1,18 diz assim: venham, vamos resolver essa questão, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. E embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Aqui Deus usa 2 imagens para falar de perdão e para falar de santidade. Ele usa a neve e ele usa a lã. Essas 2 figuras revelam essa dimensão da santidade que, repito, a gente já falou no processo de consolidação. Existe uma terceira, a terceira é a glorificação, é quando o Senhor vai nos dar um corpo glorificado e não vai haver a presença do pecado, isso é um assunto para uma outra ministração. Mas eu quero trabalhar o que nós temos para viver aqui, o hoje e o agora, amém? Então, nós temos 2 figuras, a neve, que é a santidade que representa aquilo que vem do alto, e a lã, que é a santidade que cresce a partir do lado de dentro. Então, a neve, como a santidade que vem do alto, ela aponta para algo que é produzido pelo próprio Deus.
Não importa qual seja o ambiente, se ele está sujo, inóspito, degradante, todo poluído, quando cai neve, muita neve, fica tudo branco. E o que era feio se torna bonito. Aqui na Irlanda raramente neva dessa forma, mas quando neva você vê que lugar que estava sujo, barrento, quando cai aquela neve fica tudo branquinho. Essa santidade inicial, esse nível de santidade que Deus gera em nós, é quando eu e você reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. É o processo de justificação, regeneração, santificação e adoção. O Senhor nos alcança pela sua misericórdia e pela sua graça, e por essa santificação nós somos santificados. É como se eu e você chegássemos diante do Senhor totalmente sujo, e o Senhor, num ato de justiça, com o sangue de Jesus, nos cobrisse os nossos pecados e nos tornasse limpos como a neve. Esse é o aspecto da santificação inicial na nossa vida. O Senhor gera em nós uma separação dos nossos atos. Instantaneamente, você, quando aceita Jesus, o Senhor te torna santo, não por causa do seu comportamento, mas porque Ele gerou em você uma nova criatura, através do novo nascimento. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 1,7 diz, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, esse aspecto que Deus está dizendo, ele está falando de dois tipos de brancura, e ele está falando de dois tipos de tons de vermelho. E ele está dizendo, a minha santificação, a minha ação na sua vida tem o poder de perdoar todo e qualquer pecado. Aleluia? Em Efésios 1:4 ele fala, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então essa santidade de Deus em nós é muito mais, e quando as pessoas têm esse aspecto de querer fazer algo para se tornar santo, é a ação de Deus te tornando santo pela fé que você teve em Cristo Jesus. Agora nós temos o segundo aspecto dessa santidade, que aí o próprio Deus usa a expressão, se tornarão brancos como a lã. A lã é a santidade representada que nasce de dentro para fora. Porque a lã da ovelha, por mais que você vê ela de fora branquinha, bonitinha, ela está atrelada ao seu corpo e de uma forma, biológica, ela nasce de dentro para fora. A lã é diferente da neve porque ela não cai do céu, obviamente, e é algo que é produzido. E aqui nós vamos começar a trabalhar e conversar um pouquinho. Por quê? Porque a neve que cai é a ação que Deus opera em nós, é um milagre da salvação, nós não temos nada para fazer a respeito disso. Mas quando o Senhor fala daqueles que estão sendo santificados, Ele está falando de um processo, é o que Deus opera em mim e você dia após dia, é um processo de maturidade, de maturação, e é uma transformação que começa do lado de dentro e ela é expressa nos nossos comportamentos do lado de fora. A santidade que muitas vezes um religioso expressa, ele expressa ela de fora no seu comportamento, mas o seu coração está longe do Senhor. Mas a santidade bíblica, ela nasce de um relacionamento onde Deus trabalha o meu interior e você vai ver os frutos dessa santidade no meu comportamento e na forma como eu vivo. E é a diferença onde a gente inverte muitas das vezes. O religioso quer mostrar um aspecto de santidade, mas aquele que é discípulo real de Jesus, ele vive uma vida santa não por causa de um comportamento expresso, mas por causa de um relacionamento e quer agradar ao seu Pai. Amém? Quem entende isso? Então, por isso, Hebreus fala que nós estamos sendo santificados. Em 2 Coríntios 3,18 fala, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, que é Espírito. Esse é o processo pelo qual Deus vai retirando de nós os requisitos da velha natureza e formando em nós o caráter de Cristo. Isso é progressivo. Isso é progressivo. Agora, se você for falar naturalmente, biologicamente, dependendo do que a ovelha come e a forma como ela é tratada, você vai ter um tipo de lã. Sim ou não? Talvez mais suja, talvez mais limpa, talvez mais bem cuidada. E essa é a mesma coisa na vida do cristão. Dependendo da gente, onde a gente anda, o que a gente come, como a gente leva a nossa vida espiritual, vai definir o nível daquilo que Deus está trabalhando em nós. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, o agir e o trabalhar de Deus é para que o morrer da nossa velha natureza seja feito e estabelecido.
e o agir de uma nova natureza seja instaurado em nós e nós possamos viver essa verdade de forma genuína e verdadeira. Amém? Então nós temos 3 pontos. A santidade inicial, nós somos purificados e tornados brancos como a neve. Nessa santidade progressiva, nós estamos sendo transformados e sendo tornados brancos como a lã. E na santidade final, como eu disse, nós seremos glorificados e completamente santos, sem a mancha e sem a presença do pecado, porque o Senhor nos dará um corpo glorificado. Amém? Então na neve, revela o que Deus fez por nós. Na lã, revela o que Deus está fazendo em nós. Percebe a diferença? Algo que Deus gera em você e algo que Deus faz em você. Então nós precisamos entender que a partir de um relacionamento com o Senhor vai moldar a minha e a sua vida no aspecto, na referência que Cristo é o cabeça e o modelo que nós precisamos viver. Amém? Então Deus nos purifica de imediato, mas continua nos transformando até que estejamos conformes à imagem do seu Filho, que é Jesus. Então a santidade não é apenas um presente que nós recebemos no ato da salvação, mas também é um processo que nós precisamos viver todos os dias. Agora nós temos um problema. Quando eu interrompo o agir de Deus na minha vida, nós temos um problema. Porque, como eu disse, a santidade é algo feita por Deus, que é operada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita onde? Quem é que vai fazer os atos de justiça serem transformados nos seus atos? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todo o trabalhar e o agir de Deus na minha e na sua vida acontece do lado de dentro de você através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. E quando nós entendemos essa convicção e quando nós temos esse parecer, nós deixamos Deus nos direcionar e nos guiar do lado de dentro. Logo, Miguel, os nossos atos são atos de justiça, atos que agradam ao Senhor e a gente vive uma vida santa. Não por causa de um comportamento, mas por causa de um Deus que nos fez diferente de todas as outras coisas, porque Ele habita em nós. Amém? Surgiu até uma outra ministração, mas não dá tempo da gente trabalhar sobre isso. Porque teologicamente, biblicamente, se a gente for estudar o porquê Deus é santo, você vai ver vários aspectos que denotam a santidade de Deus. E Deus é diferente de todas as coisas que existem nessa terra, até porque todas foram criadas a partir dele. Então você e eu somos a imagem e semelhança desse Deus que é incomparável em todas as coisas. Por isso eu e você precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Logo, eu não quero trazer para você uma perspectiva de santidade aonde você fomenta ela, porque a Bíblia fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia para o Senhor. Ou seja, eu não consigo produzir essa santidade, mas quanto mais eu tenho a convicção daquele que me chamou e quanto mais perto eu estou dele, mais os traços do seu caráter vai transformar o meu comportamento. Quem entende isso em nome de Jesus? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu lembro uma vez, eu era pequeno, eu não lembro a idade que eu tinha, mas isso me marcou o fato, mas eu não me lembro do ocorrido com detalhes. Mas eu lembro uma vez que meu pai sempre ele era... tinha hora que eu não sabia se eu morava numa casa ou num quartel-general. Porque eu tinha horário, era muito... Meu pai era... Eu só faltava falar assim, senhor, e bater continência. Porque meu pai era extremamente enjoado com relação à organização, cuidado, higiene pessoal, higiene da casa. Meu pai era muito enjoado com essas coisas. E eu me lembro que ele tinha que ficar repetindo várias vezes para eu fazer as coisas. E eu me lembro um dia que eu cheguei e eu tinha meus afazeres da casa, eu não esperei ninguém me mandar. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer e eu ainda fiz uma outra coisa que ele nem estava esperando eu fazer. Naquele dia eu descobri algo muito interessante, um lado bom de agradar um coração do pai. Porque muitas vezes a gente agrada ao pai simplesmente obedecendo o que ele está mandando você não fazer. Mas eu cheguei a fazer algo que ele não me pediu para fazer. O sorriso e a gratificação que ele teve, não teve preço que pagáveis para mim. Naquele dia, e depois o Senhor usou isso anos depois para me ensinar. Lembra aquele dia que você agradou seu pai sem ele precisar te pedir, falar nada? É assim o meu relacionamento com você. Porque muitas vezes a nossa santidade que nós temos na nossa cabeça é muito mais daquilo que eu deixo de fazer, mas é ao contrário. Eu passo a saber qual é a vontade do meu pai e fazer a vontade dele. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, tudo aquilo que nos direciona e nos condiciona vai nos levar a uma vida de obediência, uma vida de agradar ao Senhor. Amém, querido? Então, já que você entendeu a importância de ser santo, essa ordenança de desenvolver a santidade, nós também vimos
que esses são os dois aspectos que o Senhor trabalha em nós, da santidade inicial, da santidade progressiva, eu quero falar um pouquinho sobre a liberdade que ela traz para nós e a cooperação que eu e você precisamos ter. Porque a santidade para um verdadeiro discípulo, ela nunca vai ser um peso. Ela nunca vai ser um fardo. Por quê? Porque ela, na verdade, a santidade é um caminho de liberdade, ao contrário do que a maioria das pessoas acham. As pessoas acham que quem serve ao Senhor é uma pessoa triste, uma pessoa presa e que não tem alegria nela. Mas muito pelo contrário, é a alegria do Senhor que é a nossa. Quem esteve umas terças-feiras atrás aí aprendeu por que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós estamos nele, mais nós estamos convictos que a nossa alegria não tem nada a ver com essa terra. E é isso que o autor Pedro está falando, porque esses cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo massacrados em muitas circunstâncias, outros deles foram levados para outros países, e ele está falando, mantenha a sua esperança em Cristo, porque vocês não são dessa terra. A alegria de vocês não consiste nas coisas terrenas, que agora pode estar ruim, mas vai chegar o dia que aquele que há de vir virá, e toda lágrima será enxugada, e Jesus é a nossa verdadeira esperança. Então nós precisamos entender que a liberdade que a santidade nos traz, nos leva a viver uma vida feliz no Senhor. Por quê? Porque o pecado promete prazer, mas ele entrega prisão. Por mais que o pecado gera prazer, Mankatia gosta de falar, quem falar que o pecado é ruim está mentindo, ele é bom. Não sei se eu posso falar dessa forma não, porque tem gente que entende errado, falar lá no culto que é bom, então posso fiar a carne no pecado. Não, não pode. O pecado, ele promete prazer, mas ele é um prazer que vai te colocar numa arapuca e numa prisão. Ele de fato vai gerar um prazer para a sua alma e para a sua carne. Só que ele também oferece uma autonomia, mas ele rouba a nossa identidade, porque a gente deixa de viver como filho e vive como alguém que está escravo nos seus próprios desejos. Lembra como ele está falando? Sejam como filhos obedientes, não voltem ao seu modo de viver antigo, quando vocês viviam na ignorância, ou seja, algo acendeu em você e você sabe a verdade que as outras pessoas não sabem. Quem entende isso em nome de Jesus? Só que em contrapartida, a santidade vai exigir de mim e de você renúncia e algumas atitudes. Mas isso vai produzir paz, clareza e uma força, uma convicção no nosso interior. Então a santidade que o mundo pinta, ela é uma prisão moral, que na verdade é um ambiente onde o Espírito Santo opera livremente em mim e em você. Então é muito gostoso quando você sabe que você fez algo e o Espírito Santo chega em você e fala, esse comportamento não foi legal. Não fale isso, não é dessa forma, não é dessa maneira. O que o Espírito Santo está falando? Ele está te conduzindo a uma mudança, a uma transformação, a uma limpeza. Isso sim vai gerar uma conduta moral, mas não a partir de algo que eu tento comprimir em mim, mas é de algo que nasce aqui numa convicção, onde ele é gerada no meu interior. Amém? É a lã sendo colocada para fora e a brancura que Deus está trabalhando lá de dentro ser colocado lá de fora. Porque não é o que eu falo, é aquilo que está expresso no meu coração. Então, mais do que evitar o erro, a santidade é uma postura interna de temor ao Senhor e de rendição a essa aliança que Ele fez conosco. Então, ela não diz respeito ao que apenas deixamos, mas o que abraçamos. Como eu disse, é muito mais do que, eu estou deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo, que legal, que bacana, isso é muito bom. Mas mais do que eu ficar pensando o que eu não posso e não devo fazer, eu tenho que gastar tempo pensando o que agrada o meu Pai. Porque quando eu abraço a vontade de Deus, eu me rendo à sua vontade, eu não deixo de fazer as coisas que eu sei que é pecado. Eu começo a dizer sim para algo que a santidade nos leva, para um propósito. Nós somos separados e santos para o Senhor, não simplesmente para que o Senhor nos coloque numa vitrine e fale, tá vendo a minha criação? Tá aí, uma bênção. Não peca, não faz nada errado, tá uma benção. Não, o Senhor não quer nos colocar na vitrine para nos expor como uma criação que se comporta bem. O Senhor nos chamou para ser santos para um propósito. Você é um vaso útil nas mãos do Senhor porque você foi separado para um propósito. É a mesma coisa de eu pegar essa guitarra. Pastor, essa guitarra pode tocar numa boate? Não, poder pode, mas ela não deveria, né? Porque ela é de uso exclusivo aqui da igreja. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você foi separado para o Senhor, você não presta para qualquer outra coisa que o mundo te ofereça mais. Porque se você pegar essa guitarra, porque antigamente a gente tinha esse costume na igreja, chegava um instrumento na igreja, a gente comprava, o que a gente fazia? O pastor pegava e consagrava ao Senhor. O instrumento não era santo. O pastor só estava dizendo o seguinte, nós
foi ofertado, a gente comprou com o dinheiro da oferta dos irmãos, e a partir de agora esse instrumento ele é único e exclusivo para adorar o Senhor, só isso. Nele em si não há santidade, nele em si não há nada de diferente, mas ele não vai tocar, não vai fazer nada que não seja glorificar o nome do Senhor. E o Senhor colocou a presença dele em você com um objetivo: você nasceu para adorar e exalar o Criador para as pessoas lá fora. Amém, querido? Então eu quero que você entenda sobre essa dinâmica como o Espírito Santo. Ele nos conduz, ele nos convence, ele nos fortalece. E eu e você, em contrapartida, vai obedecer, vai ajustar e vai se render à voz dele. Agora, qual que é o problema? A gente corta a voz de Deus no nosso íntimo. As distrações, os nossos problemas, as nossas teimosias, corta a voz de Deus em nós. E é isso que faz muitas vezes a gente não ser transformado e mudado. E a pior coisa que tem é um crente adulto, mas com cabeça de menino. Ele se comporta como menino, ele anda como menino, ele fala como menino, e aí Paulo vai ter que falar. O apóstolo Paulo, eu deveria já falar com você de outra forma, mas eu vou ter que voltar a falar como menino, porque vocês não estão avançando e não estão crescendo. E todos nós estamos nessa caminhada. Isso não me faz melhor do que ninguém, isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Nós só precisamos entender que dentro desse processo o Senhor nos chama para crescer e avançar. Amém, querido? Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí? Amém, em nome de Jesus. Então a santidade aqui é um campo de cultivo de Deus em nós. O Senhor está trabalhando em mim, trabalhando em você, para que eu e você possamos ser transformados. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 1 diz: purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de quem? De Deus. Esse purifiquemo-nos mostra uma ação prática e intencional. É uma postura diária, aonde eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo e não me corrigindo como alguém legalista. Não, eu comportei bem, então eu mereço. Não, a gente não merece nada. Toda ação de justiça e toda transformação que é operada em nós não tem nada a ver comigo e com você 100%. Em mim e você há só uma cooperação e rendição. Mas quem gera a mudança é totalmente o Senhor. Então ninguém pode se gloriar de ter bons atos ou alguma coisa. A única coisa que eu e você devemos nos gloriar é de nos render e conhecer o Senhor sobre todas as coisas. Quem entende isso em nome de Jesus? Então nós não andamos na santidade por automatismo, mas é uma resposta voluntária a um Deus que já nos tornou seus. Essa é uma atitude que nós precisamos ter todas as vezes. Pode conversar com todos os homens e mulheres que aqui estão. Todos os problemas que você enfrentou na sua vida, seja com fraqueza espiritual, desânimo ou até mesmo com pecado, foi porque em algum momento a gente abaixou a guarda. Em algum momento a gente andou onde não deveria ou a gente deixou de estar mais perto do Senhor como a gente deveria. E eu não quero que você se sinta, acusado ou condenado, até porque esse não é o objetivo do Espírito Santo. O Espírito Santo está te falando hoje que não importa qual é a circunstância que eu e você nos metemos, ele ainda é o que torna branco como a neve, branco como a lã. E toda a ação que nós precisamos vem do Senhor, amém, querido? Então a nossa cooperação vai ser expressa de forma prática. Eu gosto sempre de falar de forma prática, para que você não fique no abstrato, mas que você entenda de uma forma similar ao seu dia a dia. Porque se você cooperar com o Espírito Santo, você vai se submeter à palavra de Deus, porque ela nos confronta quando ela é pregada e quando ela é lida. Você vai fechar portas espirituais que muitas vezes alimentam a nossa carne e o nosso pecado. Sim ou não, queridos? Nós vamos buscar os meios da graça. Quais são os meios da graça? A oração, o jejum, a comunhão com os irmãos, o serviço. Nós vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós vamos manter um coração ensinável, pronto para que a correção divina encontre em nós um lugar aonde possa mudar a nossa vida. E nós precisamos entender isso. E nós vamos discernir o que convém e o que não convém. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, na nossa consciência, na nossa intuição. O Senhor vai falar comigo, vai falar com você, vai falar, não anda por aqui, não esteja com tal pessoa, não faça esse negócio, não mexa com isso. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? A santidade passa por esse caminho. E por último, a santidade não é perfeição, ela é uma separação com propósito. Então, um dos maiores equívocos sobre a santidade é associar ela a uma perfeição moral ou uma atitude absoluta. E às vezes as pessoas caem nesse erro. Então a gente gera dois tipos de problema. Presta bastante atenção nisso. A gente gera, primeiro ponto, a frustração espiritual. É aqueles que não conseguem atingir um padrão e acaba falando, não dou conta mesmo. Esse é o problema da condenação e da acusação.
porque ela vira um ciclo. A gente até tenta, a gente até procura, mas a gente crê num padrão que a gente não alcança, a gente frustra e a gente se entrega. Segundo ponto, a hipocrisia disfarçada é aquele que sabe que não alcança, mas finge que alcançou para mostrar uma atitude superior de santidade. Religioso é muito isso. Então nós precisamos entender que a Bíblia revela outro caminho. Santidade não é viver sem falhas, é viver um relacionamento diário com o Senhor, com um coração inclinado para Ele. Mesmo quando eu erro, Ele me levanta. Ele me conduz, Ele me leva, Ele pega nas minhas mãos e me leva a um caminho de transformação e de obediência. Amém, querido? Então, o que significa a palavra santo? No hebraico é kadosh, no grego é agios, mas todas as duas têm o mesmo sentido: separado, consagrado, reservado para um fim sagrado. Ou seja, o santo ele não é impecável. Não é alguém, porque se você pegar a tradução, você vai ver que o antônimo, ou seja, o contrário de santo, não é pecador. Ser santo significa ser separado com propósito. Olha o que 2 Timóteo 2,21 diz. Assim, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou ler de novo esse texto. Assim, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. E é uma das maiores barreiras para muito cristão, é buscar viver uma vida santa baseada no seu comportamento. Isso vai gerar frustração. Todo relacionamento com o Senhor vai te levar a uma vida transformada. Amém, querido? Você precisa, em nome de Jesus, entender isso. Por quê? Porque quando eu não alcanço, eu me frustro. E quando eu finjo, eu estou com o coração longe do Senhor. E para outros, às vezes, há uma paralisia espiritual, que na maioria acontece, onde elas não conseguem sair do looping e do ciclo que elas estão vivendo. Mas o Senhor chama você hoje, em nome de Jesus, para pegar nas suas mãos e sair desse lugar, em nome de Jesus. Não estou falando que você está em pecado, querido. Estou falando que o Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo nele, em nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia não está falando que a santidade não é a ausência de falhas, é uma presença com consagração. É um coração rendido ao Senhor, é estar separado para um Deus, vivendo com o coração inclinado a Ele, sensível à sua correção e pronto para recomeçar quantas vezes for necessária. Por isso a santidade bíblica ela é, presta atenção, relacional, processual e intencional. Repita comigo, a santidade bíblica, ela é relacional, ela é processual e ela é intencional. Por que ela é relacional? Porque ela flui da nossa comunhão com Deus. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, ela é processual. Por quê? Porque envolve etapas, lutas, crescimentos, reconstruções. Constantemente nós estamos sendo desafiados com os problemas dessa vida a que a gente possa amadurecer e crescer. E terceiro ponto, ela é intencional. Por quê? Porque você não tem que viver atônito ao que está acontecendo. Você precisa ser intencional no seu comportamento. Você precisa ser intencional nas suas decisões de obediência e de renúncia. A vida de um cristão é renunciar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que vai ser sobra na sua vida e não vai te edificar, você deixa de lado. Amém? Por exemplo, se nós olharmos para a história de Davi, você vai ver que ele pecou gravemente. Só que quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, revela um coração que não havia se desligado de Deus. É o Salmo 51. Cria-me, ó Deus, um coração puro. E ele começa e fala e ele se derrama no Senhor. Mas se você olha para Saul e comparar o que Saul fez com Davi fez, gente, vamos ser sinceros, Saul errou bem menos com relação ao erro grotesco de Davi. Mas a questão não está no erro, está no tipo de resposta. Porque quando Saul foi confrontado, ele fez o quê? Ele era cheio de justiça própria, ele justificou as suas ações. E Deus falou, esse tipo de gente não vai governar. Eu vou separar um rei que é segundo o meu coração. E Davi nos mostra que a santidade, ou um Deus que nos escolhe segundo o coração dele, não tem a ver com o nosso erro, mas tem a ver com um coração que se rende a ele. Um coração que está aberto a ele. Amém, querido? Então, a santidade revela a quem nós pertencemos, como eu disse lá no início. A santidade é uma assinatura de Deus sobre a nossa vida. Por quê?
ela vai mostrar ao mundo, ao inferno e a nós mesmos que nós somos separados, selados e comprados com o sangue de Jesus. Então nós vivemos num mundo corrompido, como 1 Pedro está falando, vocês estão vivendo num mundo tenebroso, difícil, mas vocês não são daqui, a sua pátria é lá no céu. E aí nós não vamos estar corrompidos por esse mundo, nós somos comprados por preço e agora pertencemos exclusivamente ao Senhor. Então a santidade não é isolamento religioso, só que ela é uma distinção espiritual. Isso nos faz diferente de todas as outras coisas, porque o Senhor é a nossa essência, amém? Cada escolha santa que fazemos aponta para alguém. Não é para nós, mas para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada ato de justiça, cada ato de obediência, cada ato de rendição aponta para o seu Criador, para um Deus soberano que te levou e te trouxe de um lugar e está te levando para outro. E através das suas atitudes as pessoas vão dizer, há um Deus vivo na vida daquela pessoa. Aleluia! Então, em essência, ser santo é o quê? Ser separado, mas separado para quê? Isso é uma pergunta fundamental, porque muitos pensam que santidade é apenas se afastar do pecado, mas isso é a metade da resposta. Porque ser santo não é apenas ser separado do que é errado, sujo ou impuro, é ser separado para Deus. Existe uma diferença de eu ser separado, mas eu ser separado para Deus. Tem muito crente abençoado do Senhor, vive uma vida correta, mas ele não vive uma vida de serviço e devoção ao Senhor. Quem entende isso? E você é um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Agora, qual que é o ponto que eu quero que você entenda? Que nós precisamos viver uma vida que tem dono. E você e eu, nós não estamos mais disponíveis para qualquer propósito que não seja o dele. Não dá mais para a gente dividir a nossa vida. Jesus disse, não dá para servir dois, ou porque você vai agradar um e desagradar o outro. Simples, não tem vida sem um propósito, sem o Senhor no meio. Não tem, não tem. Então, o nosso propósito, o nosso prazer, a nossa influência nesse mundo está totalmente ligado à nossa vida com o Senhor. E nós somos exclusivos de Deus, dedicado a Ele, reservado para a sua vontade, para o seu propósito. Se o Senhor te mandar ir para a direita, você tem que ir para a direita. Se o Senhor mandar você ir para a esquerda, é para a esquerda que você tem que ir. Se o Senhor mandar você ir para frente, é para frente que você tem que ir. Você é propriedade exclusiva e uso do Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Romanos 14, 8 diz, se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor que morremos. Então, nós precisamos entender sobre essa verdade. Assim como um utensílio é reservado para um uso exclusivo, eu dei o exemplo da guitarra, eu e você somos separados simplesmente para o Senhor. Nada nessa terra tem que ter a atenção dos nossos olhos, do nosso coração. A nossa vida não serve mais para nada. A gente tinha um jargão lá no Brasil, quando a gente evangelizava uma pessoa e ela tinha uma experiência real com o Senhor, a gente usava uma expressão, você foi estragado por pecado. Nem para pecar agora você presta mais. Porque para você voltar para a vida que você vivia agora, você vai ter que fazer muita força. Você vai ter que ignorar muita voz dentro de você falando que aquele não é o seu lugar e ali não é o lugar que Deus tem para você. Então, nós precisamos entender sobre isso, amém, querido? Por quê? Porque ser santo significa três coisas essenciais. Pertencer a Deus, eu não sou mais dono de mim. As minhas decisões, os meus desejos, os meus caminhos, tudo agora pertence ao Senhor. 2, agora eu vivo para agradar a Deus. O meu padrão de vida não é definido mais pela cultura da Irlanda, ou pelo meu contexto familiar, ou pelo meu próprio coração, ou pela minha vontade. Eu vivo para agradar aquele que me separou. E terceiro ponto, manifestar o caráter de Deus. Ser santo é ser uma expressão visível de quem Deus é. É Deus trabalhando no homem, ele sendo transformado e as pessoas vendo visivelmente essa transformação. E isso expressa glória para o Senhor. As pessoas que tiveram acesso a você e a mim na minha vida antes do Senhor, quando elas olharem para mim e para você, vai falar, tem algo diferente. Tem algo mudado, e esse algo mudado vai gerar testemunho, e esse testemunho vai gerar glória e transformação na vida de outros, amém, querido? A santidade não é isolamento do mundo, é viver no mundo como um representante legítimo do céu. Então, a verdadeira santidade mostra que nós pertencemos a um outro reino, e Jesus orou isso, lá em João 17, 16, 18, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Olha só o que Jesus está falando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Assim como Jesus foi enviado, eu e você fomos enviados para expressar esse Pai que nos chamou. Amém, querido? Então nós precisamos entender sobre a nossa responsabilidade e sobre a nossa atitude. Agora, o Juliano falou que a santidade é menos sobre do que eu peco e mais sobre aonde eu pertenço. Então, eu posso deslizar de vez em quando? Não, não é sobre isso. Nós estamos falando sobre santidade e o pecado é algo que Deus abomina, nós precisamos entender que o meu relacionamento com o Senhor vai me fazer afastar de todas as coisas que desagradam o coração do Pai. Amém? Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Então, diante de tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, uma verdade, ela precisa ser clara e definida. A santidade, ela não pode ser um peso nas nossas vidas. Amém, querido? Nós não fomos chamados para tentar ser santo pelo esforço próprio, mas nós somos chamados para responder essa santidade a partir daquilo que Deus faz em nós. Amém? Por isso eu quero te falar, não há nada em nós, não há nada em você que o Senhor não te libertou e te livrou, querido. A santidade é liberdade do pecado que aprisiona, é liberdade da culpa que sufoca, é liberdade do velho homem que não quer morrer, mas também não nos define mais. Então essa liberdade, ela não é automática, ela precisa ser vivida à medida que eu e você cooperamos com o Espírito Santo. Quando nós nos rendemos à palavra de Deus, à voz dele, aquilo que não convém, quando nós abraçamos a vontade e a verdade revelada de Deus, você está sendo transformado de glória em glória. Aleluia, querido. Ser santo é, antes de tudo, pertencer. Fala comigo, eu pertenço a um Pai amoroso que me chamou para viver uma vida transformada. Agora, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Hoje eu e você já somos filhos santificados em Cristo. Já estamos sendo transformados pelo Espírito. Mas vai chegar um dia que nós vamos encontrar com Ele face a face. E Ele vai nos livrar dessa presença tenebrosa do pecado, porque Ele vai nos dar um corpo glorificado. E o processo de santificação será concluído. Porque não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor. O pecado não vai nos arrodear, nem nos sufocar, porque nós seremos como Ele é. Esse é o nosso destino, ser semelhantes a Cristo. Por isso nós estamos aqui ensaiando isso dia após dia, convergindo a nossa alma e o nosso comportamento a obedecer à voz de Deus. Você está num treino, querido, para viver o que você vai ser na expressão na eternidade, semelhante ao Senhor. Então o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. A presença do pecado será totalmente extinta em nós. Veremos Jesus face a face e seremos finalmente como Ele é. Olha o que Filipenses 3, 20 e 21 diz. Mas nós somos cidadãos dos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder como sujeitará todas as coisas debaixo da sua ordem. O que significa? O que hoje é luta, amanhã vai ser um dia de vitória definitiva lá no céu. O que hoje é processo, um dia será plenitude na glória do Senhor. E o que hoje é esperança, um dia será uma realidade que nós vivemos pela eternidade. Por isso a santidade não é um esforço do presente, ela é um preparo para o encontro com o Senhor. Amém, querido? Por isso nós temos um convite hoje, sejam santos, separados, porque eu sou santo, o Senhor diz. Amém? Feche seus olhos. Quero que você, com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar da minha ministração. Eu só quero que você se conecte ao Senhor agora, com um ato de humildade. Eu não vou pedir ninguém para vir aqui à frente, eu só quero que você fale com Ele. Senhor, me ajude a ser mais santo cada dia. Senhor, me ajude a ouvir e a obedecer a sua voz todos os dias. Enquanto o louvor vai adorando, vai orando, querido, vai falando com Ele.
extra. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia. Nele minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Cante isso, querido, cante isso. E é Ele, Aleluia. e por Ele que eu estou gastando a minha vida e perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Põe a mão no seu coração, deixa eu fazer uma oração com você. Eu quero que você se concentre somente no Senhor agora. Eu quero orar com você, com a sua mão no seu coração. Pai, diante do Senhor nós estamos aqui agora. Pai amado, o Senhor conhece os nossos atos, os nossos dias, as nossas escolhas, a forma como o nosso coração se encontra. Pai amado, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai amado, que Satanás tem colocado sobre carga e sobre peso sobre os nossos ombros, seja ela de preocupação, seja ela de angústia, seja ela de desânimo, Pai amado, seja ela sobre o pecado, em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço agora, que o Senhor, Pai amado, possamos encontrar no Senhor um fardo leve, Pai amado, a alegria do Senhor revigore as nossas forças, que haja em nossos atos, Pai amado, a atitude de reconhecer o Senhor em todos os nossos dias. Pai amado, no nome de Jesus, fortalece os nossos passos, fortalece as nossas escolhas, as nossas ações, no nome de Jesus, Pai amado. Eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. Aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Consigo a sua recompensa. Cante isso, cante isso. Ele virá sobre Com toda a sua força.